Então ali na 2008, 2010 a gente começou a desenvolver os primeiros protótipos de armadilhas impregnadas com fungo. Como eu disse anteriormente, para matar a larva, esse fungo a gente pode formular ele e aplicar diretamente no criadouro, na água do criadouro, larvas e pupas. O fungo, o conídeo do fungo, a gente chama de esporos, ele entra em contato com o corpo, o tegumento, a gente chama de tegumento, mas é o corpo da larva, ele se adere ali no corpo larval e ele começa a germinar no corpo da larva e produzir toxinas e mata aquela larva. Uma especificidade do fungo é que a larva também pode comer o fungo. Então ela come o fungo e todo esse processo de aderência, penetração, liberação de toxina ocorre no intestino médio larval. O adulto, a maneira de infecção é a mesma coisa, só que é o que eu disse, eu precisava de uma armadilha impregnada com fungo que o mosquito pudesse ser atraído por essa armadilha para se infectar e morrer. Então a primeira armadilha que a gente testou foi essa armadilha sustentável, foi em 2010, tá? O mosquito ele é atraído pela cor preta. Então isso também está na ciência, ok? Tem artigos publicados sobre isso. Então a gente falou, poxa, se ele é atraído por superfícies escuras, então se eu conseguir uma superfície escura impregnada com fungo, na qual o mosquito vai procurar essa superfície para se esconder, porque isso é um comportamento do mosquito mesmo. Se você perceber na nossa casa, se tiver uma mochila preta ali, ele vai se esconder naquela mochila. Então a gente falou, então vamos usar tecido. Esse aqui é um tecido de algodão, foi feito na época uma seleção de tecidos para que esses tecidos pudessem receber o fungo, mas não é só aplicar o fungo no tecido, porque o fungo ele tem que ser aplicado no tecido, o mosquito tem que pousar nesse tecido e tem que pegar o fungo tem que sair para o corpo do mosquito. Então vários tecidos não davam certo, até que a gente descobriu esse 100% algodão, que ele deu certo para fazer esse contato, né, do mosquito com o fungo. Quando o mosquito saía daqui, ele levava o fungo junto. Então isso tudo foi base de ciência, entendeu? Muita pesquisa. E a partir de então agora eu tenho um tecido preto impregnado com fungo. Quando o mosquito adulto do Aedes aegypti pousa nesse tecido com fungo, ele coleta, né, esse fungo fica no corpo do mosquito e inicia o processo de infecção, que nada mais é do que o esporo do fungo penetrar o corpo do mosquito, liberar a toxina e matar esse mosquito. Então essa foi a nossa primeira armadilha a ser testada. E isso daqui foi para o campo, foi para a residência das pessoas. A nossa primeira colaboração foi com o pessoal de São João da Barra, na qual 50 residências, a gente fez uma parceria com a prefeitura, e 50 residências recebiam essa armadilha aqui para poder fazer o controle de mosquitos dentro das residências voluntárias, né? A gente precisava também, na época, além de ter uma medida de controle biológico, que seria esse protótipo, essa armadilha com pano preto impregnado, a gente chama de armadilha PET, tá? Que é a armadilha PET com pano preto impregnado com fungo. Eu precisava de uma armadilha para poder medir se a quantidade de mosquito daquela residência que tinha armadilha estava diminuindo. Então, para isso, a gente utilizou essa armadilha aqui que chama ovitrampa. O que é a armadilha ovitrampa? A armadilha ovitrampa ela é utilizada pelo Ministério da Saúde já para fazer levantamento de mosquito, monitoramento de mosquito. Como é que ela funciona? Ela é feita desse recipiente de plástico preto, é um vaso preto de 700 ml. A metade inferior aqui é preenchida de água, a metade dela é preenchida de água. Ela tem 4 palhetas de Eucatex, aqui é bem áspera, e o mosquito gosta de colocar ovos nessas palhetas de Eucatex. Então, isso daqui já é utilizado pelo Ministério da Saúde para fazer monitoramento de mosquitos em residências. Então, residências que têm essa armadilha, e aí eu encontro ovos de mosquito aqui nas palhetas, quer dizer que ela tem mosquito ali, ok? Isso é utilizado já. Só que aí o que a gente pensou? Eu vou colocar em todas essas 50 residências, foram mais de 50 residências que participaram do nosso projeto durante anos, tá? Eu acho que foram 5 anos de projeto. Então essas residências recebiam quinzenalmente a
essa Ovitramp, que é uma armadilha para coletar ovos de mosquito. O mosquito adulto, a fêmea vem, pousa aqui e coloca ovos nessas paredes. Então, primeiro a gente fez um monitoramento. Todas as residências que participavam do nosso projeto tinha mosquito lá nas residências, porque a gente encontrava muitos ovos. Era assim, uma armadilha dessa coletora de ovos, a gente conseguia contar na casa, em 15 dias, mais de 1.000 ovos nessa armadilha de mosquito. Então, era 1.000 ovos, eram 1.000 mosquitos. E o que a gente percebeu? Quando essas casas recebiam a armadilha PET com pano preto com fungo, elas não tinham ovos de mosquito nessa armadilha coletora de ovos. E as casas, controles, que tinham armadilha PET, mas sem o fungo, não tinha fungo aqui, o número de ovos era muito alto nessas armadilhas. Aí a gente, poxa, então, quando eu tenho dentro, isso ficava dentro da casa, na sala das pessoas. E a gente andava em São João da Barra, e as pessoas, os vizinhos, porque o voluntário estava numa casa, aí o vizinho do voluntário não tinha armadilha. Eu quero essa armadilha na minha casa, porque ele começava a se espalhar na cidade, ali nos bairros, que a gente estava fazendo experimento, e que as casas que tinham armadilha PET com fungo estavam sem mosquito. As pessoas percebiam, porque diminuía a picada de mosquito, porque o mosquito ele transmite doença, dengue, zika, chikungunya, né, o Aedes aegypti, mas ele também incomoda por suas picadas, e a picada do mosquito provoca alergia, né, a gente fica se coçando todo. Então, nessa época, a gente percebeu isso daí, as residências que tinham armadilha PET com pano preto mais fundo, tinha menor quantidade de ovos de mosquito a gente chama de ovitrampa, né, que é essa armadilha coletora de ovos, do que as residências comparado com as residências que não tinham esse fungo. E a pesquisa de campo iniciou assim, a gente ficou 5 anos em São João da Barra trabalhando com esse protótipo. Se você gostou do assunto que foi abordado, dos nossos estudos, do que a universidade está produzindo em prol da sociedade, se inscreva aqui no nosso canal Tom da Ciência para ver muito mais do que é produzido aqui dentro da UENF.